João capítulo 11, depois que Jesus recebe a notícia que Lázaro está enfermo na cidade de Betânia, naquela aldeia, o que Jesus faz? Quando Jesus chega no contexto, Jesus fala: remove a pedra. Jesus está mandando alguém remover a pedra para ele entrar. Remove a pedra do orgulho, remove a pedra da hipocrisia, remove a pedra do ego, remove a pedra, eita meu Deus, remove a pedra do perdão. Sabe por quê? Meu Deus! Vai ficar, o perdão vai ficar, a carne vai ficar, o que vai Aleluia! subir é tu que vai subir para glória. Meu Deus! Tudo isso vai ficar, carro vai ficar, casa Aleluia, vai ficar, Jesus! dinheiro vai ficar, holofote vai ficar, estátua vai ficar. Eu preguei muito, eu cantei muito. Quem foi que cantou mais do que o querubim ungido e perdeu a salvação? Talvez tu está achando assim: Senhor, eu canto muito. Só que naquele grande dia, no livro de Mateus, ele vai dizer: ei, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Estava cantando, estava pregando, estava no meio da guerra, era sacerdote, era do círculo de oração, era obreiro, e não estou nem aí. O Senhor está dizendo: remove a capa, tira a máscara. Meu Deus! Se levanta, eu quero te usar, tua casa vai ser referência. Só que para mim fazer, tu tem que mover para mim entrar. Aquele que bate a porta e eu ouvir a sua voz, eu entrarei e cearei com ele. Então entenda uma coisa, eu vou provar na Bíblia que o diabo, para ele entrar, ele procura brecha, mas para o Senhor entrar, ele entra pela porta. Por que o pastor ele não procura brecha e nem entra pela janela? Ele entra pela porta do curral, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que o diabo é como um leão que anda ao vosso derredor. Ele anda procurando brecha, ele anda procurando brecha para entrar na tua casa. Só que o Senhor está todo o tempo, batendo a porta, pedindo para entrar, para mudar teu casamento, mudar tua história. E no teu orgulho tu se recusa a receber um abraço, tu se recusa a receber uma palavra. Mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é: eita meu Deus do céu, o rei da Babilônia era grande, e um certo dia ele tem um sonho, e esse sonho era de uma árvore frondosa, e essa árvore era sombra para todos os passarinhos da Babilônia. Essa árvore era um local de descanso para todo mundo. Só que Daniel interpreta, e dentro do sonho vem um anjo que começa a serrar o tronco da árvore, a árvore que era alta. É Deus dizendo para Nabucodonosor: Nabucodonosor, tu é grande, tu tem estátua, tu tem pessoas a teu favor. Só que muitas das vezes ele não entende que o céu estava olhando para ele, que tudo que o Senhor tinha dado a ele era para ele entender, e para ele ouvir, e para ele fazer. Mas ele não reconhecia que o Senhor era Deus dos céus e era Deus da terra. E o maior erro do homem é ele não entender que tem um Deus que está no céu e que tem um Deus que está na terra. E esse Deus ele é tão poderoso que em Isaías 40, a sua mão é como uma concha que desce sobre a terra, e o ser humano são como gota d'água dentro do balde. E esse Deus é tão poderoso que ele pesa os montes sobre balança de olive. E o nosso Deus ele sai pulando de monte em monte. O nosso Deus é soberano. Nada é impossível e nada vai subsistir perante o nosso Deus. Só que o problema de Acã é entender que Acã não está somente botando a vida dele em risco. Acã está botando a vida da guerra e está botando a conquista do povo em risco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o problema de Acã é que Acã não está botando só a vida dele em risco, mas Acã está botando a vida de todo o povo em risco. Porque Israel estava com um propósito, e o propósito de Israel era vencer Ai. Ai era o último degrau para que o Senhor viesse cumprir na vida do povo aquilo que já foi liberado sobre a boca de Moisés, sobre a boca de Abraão e futuros
descendente. Só que Acã está no contexto, mas Acã não entende que sobre o altar de Israel tem Deus. O maior erro da nossa geração é querer achar que todo profeta e todo homem de Deus é igual. Quando Eliseu chega no contexto, a mulher olha para Eliseu e diz: lá vai um santo homem de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus testifica em quem anda com a mesma presença que eu sou e você somos filhos de Deus e andamos no mesmo contexto da unidade, do mesmo propósito. Porque a Bíblia fala: provai os espíritos se eles são de Deus ou não. Só que o que me chama mais a atenção que Acã está na guerra, e a ordem de Deus para Josué, quando Josué se prostra: Josué, santifica o povo. Está perderam, mas santifica o povo. Sabe por quê? Porque a santificação é uma consagração para me manter um relacionamento diante de Deus. O jejum e a oração não é para me mudar Deus a respeito do que eu quero. O jejum e a oração é para mim estar consagrado e mais sensível à presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque quando Deus manda Josué santificar o povo, Ele está dizendo para, através da boca de Josué: o povo errou, o povo pecou. Mas não só todo o povo pecou, um homem colocou anatema dentro de Israel. Tem pecado no meio de Israel. Enquanto não remover, a minha presença não vai descer como descia. Enquanto não tirar, a minha presença não vai se manifestar como se manifestava. Enquanto não arrancar, não adianta pedir a mulher do reteté, não adianta pedir um pastor, não adianta pedir um homem que revela CPF e identidade, porque eu não vou fazer. Tira para mim entrar, tira para mim fazer, arranca para mim fazer, tira para mim mostrar para você quem sou eu. É próprio na Bíblia, 2 Reis capítulo 5, 2 Reis capítulo número 20, versículo 5. O rei Ezequias adoece. Só que o rei Ezequias era homem de Deus. O rei Ezequias não ia atrás de ninguém. O rei Ezequias só precisava de uma porta fechada, um joelho no chão e as lágrimas derramadas para o céu se movimentar e entrar na guerra por ele. Ezequias não chegava e dizia assim: se o pastor não me consagrar, eu não vou fazer. Ezequias não falava: se o pastor não me dá oportunidade, eu não vou realizar. Ezequias fazia porque Ezequias sabia o tamanho do Deus que ele servia. E quando ele botava o joelho no chão, o céu se movimentava. Sabe qual é o problema da nossa geração? Entrar na igreja e não prestar um culto ao Senhor. Igreja não é lugar de receber, igreja é lugar de entregar. Romanos 12:1. Rogo vós, meus irmãos, oferecei os vossos corpos como sacrifício
sobre a palavra, porque quando Pedro anda sobre as águas, Pedro não anda sobre as águas, Pedro anda sobre a palavra liberada. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Ei, é Deus dizendo para você aqui: eu sou o elo que liga o início do fim. Começou em mim, vai terminar em mim. É impossível de dar errado. Agora, se tu toma outro caminho, o problema é teu. Existe caminho que aos olhos dos homens são caminhos retos, mas o fim desse caminho é destruição, é profanaria, é idolatria. Muitas das vezes você tem que entender que você está no contexto da Babilônia, mas tu não tem que se encaixar no que a Babilônia te oferece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que me oferece no mundo é agradável ao Deus que me chamou. A libertação de Cristo Ele não te ausenta do que te fazia incômodo. Ele te lava, te reme e te coloca lá dentro daquele lugar que era prostituição, lá dentro da boca, lá dentro do tráfico, lá dentro da idolatria. Sabe para quê? Para ele mostrar que a transformação dele é que está em 2 Coríntios capítulo número 5, versículo 17. Eis que se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas já não fazem parte de mim. Eis que tudo se fez novo. Só que Acã está no contexto de profanaria. Só que Acã está no contexto de idolatria. Ele que causou a situação. Acã estava ciente? Estava. Acã está ciente do pecado? Tá. Acã está ciente do que tem que tirar? Tá. Acã frequenta culto? Frequenta. Acã vai para o centro de oração? Vai. Acã canta no ministério de louvor? Canta. Acã prega. Acã sapateia. Tem o quê? Eu provo na Bíblia. O apóstolo Paulo falou: eu falo a língua dos homens e eu falo a língua dos anjos. Mas se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. O que Paulo está dizendo o quê? Não adianta pregar, não adianta marchar, não adianta pular de cabeça para baixo e não respeitar a palavra. Por quê? Porque em Salmo 119, versículo 105 fala que a tua palavra é luz para os meus caminhos e ela é lâmpada para os meus pés. Sabe por que muitas das vezes Acã caiu, Acã tropeçou? Porque ele se vangloriou com o que estava sendo oferecido em Jericó. Sabe o que é que significa a capa babilônica? A capa babilônica é um manto luxuoso e é chamativo e representa o orgulho, vaidade e o desejo pelas coisas do mundo. Então entenda que simboliza quando alguém troca os princípios espirituais pela aparência e desejos da ostentação. Ei, entenda uma coisa, você que é pregador do evangelho, você que foi chamado para uma posição, nunca deixe o ego tomar, nunca deixe o ego falar mais alto. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus ensinou. Sabe o que foi? Porque o anjo de luz caiu. Eu subirei, eu construirei o meu trono acima. E eu quero ser maior. O orgulho. E sabe por que nem todos que estão cantando e nem todos que estão pregando é porque Deus está no negócio? Eu provo na Bíblia. Quando Jesus vai ser levado ao deserto, o diabo ofereceu ouro, ofereceu estátua, ofereceu posição, ofereceu cargo. Eu te dou. Só que a Bíblia vai falar que verás a diferença entre o justo e o injusto. Os profetas de Baal gritavam até meio-dia, pulava, tinha pedra no altar, tinha fogo no altar, não, tinha lenha, tinha tudo que o altar tinha. Só que o que os profetas de Baal não tinham era o céu ao seu favor. E a maior diferença de nós, sabe qual é? É que tu tem o céu a teu favor. Tu pode estar na Babilônia, tu pode estar no poço, tu pode estar na caverna, tu pode estar na cisterna, tu pode estar no vale de osso, mas quando tu bota o joelho no chão, o céu se movimenta, porque a Bíblia fala que aqueles que pedem, aqueles que buscam encontram, aquele que bate a porta se abre, aquele que bate a porta ela vai se abrir. Só que tem que ser convertado. Não rasga somente as vestes, mas rasga o coração da presença. Então entenda uma coisa, que quando chega dentro do versículo de número 24, Acã viu a capa babilônica traiu Acã. Ei,
Entenda uma coisa na noite de hoje. Não deixe as coisas do mundo te atrair. Não deixe as bonitas conversas te atrair. Não coloca na tua mesa quem Deus não quer que tu coloque. Não chama para o teu local de intimidade quem Deus não quer. Sabe por quê? Porque quem vai nos ferir não é quem está lá fora, quem está do teu lado. Não vai quem vai te... Segunda Reis, capítulo 22. Jeosafá, dentro do contexto de Acabe. Acabe era profano. Acabe estava consciente que ia levar Jeosafá para uma furada. Só que Jeosafá não cometeu o erro de antigamente. Jeosafá agora diz: Acabe, tem profeta em Israel para nos consultar? Tem, chama. Chamaram os profetas. E os profetas gritam, pulam, e aí Jeosafá fala: ali, cancela. Tem outro profeta não? Tem um, está lá na caverna, ninguém dá nada por ele, está escondido. Chama ele. Como é o nome dele? Micaías. E Micaías chega. Micaías é o tipo de profeta que não está ligado, que não está preocupado se a porta vai fechar, se não vão chamar Micaías para pregar. Micaías não está nem aí. Micaías e Elias é o tipo de homem que aponta o dedo na cara e diz: tu é perturbador de Israel. E pronto, e acabou. Bota a tua casa em ordem e se posiciona, porque Deus quer fazer. Mas para Deus fazer, tem que remover o que está impedindo dele entrar. E tem muita gente que está recebendo, tem muita gente que está pedindo, mas não está se preocupando em perguntar a Deus o que é que tem que tirar. Meu Deus. Ah, mas eu estou no contexto da Babilônia. A Babilônia não vai impedir de tu receber. Eu provo na Bíblia. Isaac está na terra de Gerar. Gênesis 26, 12. E Egito estava produzindo. Deus diz: Isaac, não sobe para o Egito. Porque o problema do Egito é nos fazer lembrar das paixões antigas. E Deus não te chamou para relembrar passado. Deus te chamou para viver o propósito dele. Só que o problema é estar fora da libertação de Deus e se lembrar dos atos do Egito. Ah, Senhor, tu nos trouxe aqui para morrer, para perecer. Não entende propósito de Deus, não entende chamada de Deus. É só que entenda uma coisa: no contexto de Ai, tu não vai impedir de tu viver o que Deus quer para a tua vida. O contexto de Ai é só um degrau para te lapidar. Talvez você está dizendo: não, o pregador foi duro. O pregador está pregando algo muito duro. A palavra tem que confrontar. Antes de eu falar, a palavra me confronta. A palavra me bota em posição. Amós capítulo 7 pergunta a nós o que tu vê. Eu vejo um prumo. Eu vejo uma parede tortuosa e vejo um prumo. O prumo é a palavra. A parede tortuosa é o povo de Israel. Quem quer receber de Deus se posiciona. Mas quem não quer receber de Deus continue sujo como está. É a palavra que fala. Não tem como adorar dois senhores. Ou eu adoro um, ou maldizo o outro. Ou eu não adoro nenhum. Se decide hoje a quem você vai servir. Se ao Deus dos teus antepassados, que serviram os vossos pais, que se curvaram ao Deus dos Balaim. Chega de viver no contexto da opressão. Chega de viver aceitando migalha dos outros. Deus te chamou para ser mais do que vitorioso. Só que para ser mais do que vitorioso tem que suportar processo em Ai. Só que para ser vitorioso tem que suportar o vale de ossos secos. Só que para ser vitorioso tem que suportar o cárcere. Por que José foi governador do Egito? Porque José suportou o processo. Porque Davi foi homem segundo o coração de Deus, mas pecou. Mas Davi escreveu um salmo e disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito, renova em mim. Ele errou, mas ele se arrependeu. Ele pecou, mas ele disse: Senhor, o se arrepender não é voltar a praticar o que fazia. Porque quando queria predejar a mulher, Jesus falou: vai. Mas só que Jesus não manda
ver a glória de Deus? Quer ver a capa babilônica bater em retirada? Quer ver as ofertas desse mundo bater em retirada? Se prostra aos pés do eu sou. Se prostra aos pés do príncipe da paz. Sabe por quê? Aí você diz assim, Aí você diz assim, mas Deus não revela o pecado. Isso era no tempo da lei. Atos 5, Ananias e Safira, Novo Testamento, tempo da graça. Vendeu, eu vou tirar um pouquinho, ninguém está vendo. Os meus pés é como um latão reluzente. Na minha coxa está escrito Rei do Rei, Senhor do Senhor. Meu cabelo é branco feito a neve. E aí, os meus olhos é como chama de fogo. Eu te conheço antes de tu abrir tua boca. Todos os teus cabelos estão contados na palma da minha mão. Foi eu que te formei no ventre da tua mãe quando tu não existia. Só que para viver de Deus, esse negócio que estão entregando aí, chave de carro, você vai receber. Abraão vai se alimentar do teu próprio suor. Vai trabalhar. Eu vou te abençoar. Mas também tu tem que fazer a tua parte. Tem uma geração que quer receber chave de carro, quer receber chave de casa, e acorda meio-dia, acorda 2 horas, não vai procurar um serviço, não bota o currículo. Senhor, não vou receber. Ei, se posiciona. Busca o Senhor. Clama ao Senhor, que o mais Ele vai fazer na tua vida. Mas Ele só vai fazer na tua vida quando tu se posicionar. Não adianta estar na presença do Senhor para ser frequentador de culto. Ser mais um e chegar naquele dia e dizer, eu não conheço, eu não sei quem é. Por quê? Porque quem está na casa do Senhor está com a palavra perdida dentro do templo. Eu provo. Acã estava no contexto diário. Acã se contaminou no caminho. Só que dá tempo, Acã. Dá tempo de tu voltar. Dá tempo de tu se levantar e dizer, Senhor, tira de mim o meu orgulho, tira de mim o meu eu, me esvazia de mim e me faz vaso novo na tua presença. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para Lucas capítulo 15, quem conhece o texto vai falar que a mulher tendo 10 dracmas, ela perde uma. O texto fala que a mulher se recusa a acender a luz. Por quê? A luz ali representa a presença do Espírito Santo dentro da casa. A dracma está perdida. Só que não tem como achar alguma coisa sem a luz. Meu Deus. Sabe por quê? Aí a mulher acendeu. Sabe por quê que muitas das vezes, meu Deus do céu, sabe por quê que muitas das vezes nós não queremos acender a luz? Porque a luz não só revela o que está perdido, revela o pecado que está dentro da tenda. Meu Deus. E tem gente que se recusa, tem gente que está consciente, sabe onde que está. Deus está dizendo, tira, remove a pedra, eu vou fazer. O orgulho fala mais alto, só que o orgulho procede da queda. Da boca do tornozelo é grande, mas caiu. Uma pedrinha pequena começou a rolar, jogou a grande estátua por terra. E todos os reis, nações, têm que se curvar a palavra do eu sou. Quer ser vitorioso na noite de hoje? Palavra. Quer ser reconhecido? Palavra. Quer ser grande? Palavra. Deus falou para Ezequiel no capítulo 3, verso 2: abre a boca e como que eu te dou. Para de se alimentar de palha seca. Para de se alimentar de qualquer coisa. Tu foi chamado para se alimentar de pasto verde. Tu foi chamado para se alimentar de água fresca. Não é porque tu está em ar que tu vai aceitar a capa babilônica e cunho de ouro, não. E moedas de prata, não. Não vive o que Deus te deu. Não entrega o que Deus te deu. Reaviva o dom de Deus que é em vós. Tem muita gente aqui que está deixando o dom enterrado. E a igreja está perecendo. Porque o dom de Deus, ele precisa de estar em evidência. Talvez tu tenha dom de revelação, tu tem dom de cura, e o dom está enterrado. Eu não vou fazer mais porque me chateei. Só que tu naquele grande dia, Deus vai olhar para você
coloca o joelho no chão para orar sobre o rio das ostras, sobre a nação. Aí tu está olhando e está dizendo assim, eu não tenho evidência, eu não estou com o microfone na mão. Hilda estava no contexto da onde? Onde era que Hilda estava? No cantinho quieto. Esther, onde era que Esther estava? No arraial. Mefibosete, Davi Loguebar. Mas Deus, para mudar a tua história, mudar quem está a tua volta, não precisa de estar. Ele só precisa que tu se posicione dentro do contexto que tu está. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque está na Babilônia. Mas o cenário da Babilônia não validou a promessa liberada. Porque tem muita gente que está no ambiente que está sendo opressa e está dizendo assim: ah, Senhor, não vai se cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, ele não faria, eu falei, ele não confirmaria. Tudo que Deus faz, ele cumpre. Então que você vem entender que Acã não só botou o povo para perder a guerra, como Acã matou a sua família. Acã era sacerdote, mas por uma falta de disposicionamento, Acã matou seus filhos, matou sua família, queimou tudo, destruiu tudo, porque Deus revelou que estava escondido. Só que a morte de Acã aqui foi física, porque era no contexto de quê? Da lei. Eita, meu Deus, o tempo da graça ela guarda para cobrar no final. Porque aqui o contexto que eu estou aplicando é um contexto espiritual. Acã está dentro, mas está morto. Só que no tempo da lei Acã morreu fisicamente. Como que tu está? Será que tu está vivendo no contexto de Acã? Se tu estiver vivendo no contexto que Acã está, como que está a tua espiritualidade na noite de hoje? Como que tu está posicionado no mundo espiritual? Tu é um soldado que está posicionado, que a Bíblia fala que um soldado que milita não se parece com o negócio dessa vida, a fim de agradar quem alistou para a guerra. Tu está posicionado para a guerra? Tu está com a armadura? Tu está com um soldado de prontidão que se o pastor dizer, vamos se posicionar em oração, vamos entrar, não onde for, no centro de macumba, não onde for, não sei não, vamos lá, vamos. Eu estou posicionado, porque quem anda com Deus não está preocupado aonde vai entrar em ambiente, a presença entra primeiro. Só que quando o pecado ele está dentro, nos faz temer que nós vamos entrar. O povo na Bíblia, Moisés está no monte orando. E o que me chama mais a atenção é que quando Moisés está orando, o Senhor fala, eu quero falar com o povo. Só que o povo estava com algo escondido, estava com medo. Então aqui eu entendo que o pecado escondido me limita a se aproximar de Deus. Por quê? Porque nós temos medo. Mas não é temor. Porque o princípio da sabedoria é temor. O temor, ele não me faz se afastar de Deus. O temor, mesmo com medo, eu me aproximo. Só que o pecado me faz ter medo de Deus. Deus não te chamou para ter medo dele. Deus te chamou para ser íntimo de você e ter relacionamento. Só que ele quer fazer na tua vida o quê? Ele quer que tu retire. Acã, dá tempo. Acã, tira a hipocrisia. Acã, chega de se vender. Acã, chega de se contaminar. Eu quero, você é sacerdote. Você é homem e mulher que é instrumento nas minhas mãos. Aleluia. Vem, aí tem tempo. Aí tem tempo antes que a seja destruída. Aí pega anatema. Como que tu traz a anatema para dentro da congregação, dentro do arraial? Só que entenda uma coisa, que dentro da congregação tem homem e mulher de Deus. Deus nunca vai deixar uma perecer por algo que está escondido. Ele vai revelar. Porque o Deus revela o oculto e escondido. Então, eu espero que os irmãos tenham cravado essa palavra na tábua do seu coração. Eu queria fazer 3 convites aqui. Você que precisa de uma oração específica. Eu quero uma oração pela minha família. Eu quero uma oração para que o jugo venha ser despedaçado por conta da unção. Que tu está precisando de uma oração específica, vem aqui. Segundo convite, você que deseja voltar para os caminhos do Senhor e se afastou, vem aqui na frente. E terceiro e último convite, você quer entregar a tua vida para Jesus? Ei, aí não tenho o que te oferecer não. Vem para o meu altar. Eu sei que tu é chamado, que tu é escolhido. Eu sei que o vale da sombra da morte te encontra, mas vem para a minha presença. Vem. Eu faço esses 3 convites. Quem quiser aceitar Jesus, dê um passo à sua frente. E quem quiser uma oração, que venha aqui à frente. Enquanto o pastor Ivo ora, eu peço aos irmãos que, se puderem,
Vem aqui à frente para nós fazer uma oração sobre a tua casa, sobre a tua